Olá, estamos começando aqui a nossa primeira videoaula da semana do dia 30 de março, que estamos aí em confinamento por conta do coronavírus, certo? Nessa primeira aula eu quero revisar com você algumas coisas que ficaram pouco claras depois da correção da prova e percebi que vocês haviam cometido algumas falhas lá. Hoje então eu vou revisar a natureza dos verbos, como você vê aí na tela, para você acompanhar e anotar aquilo que você tiver de dúvida. Importante lembrar que ao final da aula sempre vai haver um conteúdo de exercício, de atividade para você fazer e que haverá um canal para você entrar em contato com a gente e tirar as suas dúvidas. Essa aula também estará postada na nossa pasta material do colégio, tá bom? Vamos lá então no nosso primeiro item, que eu gostaria de lembrar você que em qualquer das línguas, seja ela portuguesa, inglesa, francesa, realmente qualquer língua, o coração dela é o verbo. Justamente pelo verbo que a gente fica sabendo as principais informações expressas quando alguém fala ou quando alguém escreve. Por exemplo, ao analisar o verbo, eu consigo saber quem é que executou determinada ação ou quem é que é portador de uma ou de outra característica, estado ou mudança de estado. Pela análise do verbo, eu também fico sabendo o que aconteceu com o que ou com quem. Também fico sabendo as circunstâncias desse verbo, onde é que aquela ação se deu, quando, por quê, que motivo. Todas as informações passadas por alguém quando fala ou quando escreve têm como coração, como centro, justamente o verbo. Na nossa língua, nós vamos tratar de dois tipos de verbo, um que serve para indicar ações, outro que serve para indicar estado. Também mudança de estado ou algumas características, como nós vamos ver daqui a pouco. Eu gostaria que você olhasse essa primeira frase, que é eu estou isolado. Perceba que de um lado tem o sujeito desse verbo estou e tem do outro lado o isolado, que funciona como um predicativo do sujeito, conforme nós já estudamos. Fique atento aí porque esse verbo está ligando justamente um sujeito a um predicativo, por isso ele é chamado verbo de ligação. Comportamento diferente vai apresentar o verbo de ação nesta outra oração, que é eu tomo cuidado. Observe que nela o verbo também de posição central aí na oração, ele está ligando um sujeito, mas não a uma qualidade, a um estado, ou ele está ligando o sujeito a uma ação que ele fez e a algo que sofreu esta ação. No caso, o sujeito exerceu a ação de tomar e tomar o quê? Um cuidado. Veja aí nesse exemplo que eu vou mostrar para você, um verbo de ligação. Naquela mesma oração em que eu coloquei eu estou isolado, perceba que do lado esquerdo você tem ali o sujeito, do lado direito você tem o predicativo e no centro você tem justamente o verbo de ligação. Então a função dele é ligar, de um lado o sujeito e do outro o predicativo. Se você perceber, em todas as línguas nós temos esse funcionamento. Não é uma questão apenas da língua portuguesa, mas de todas elas, e isso vai fazer com que você entenda melhor, não só a sua língua, mas como qualquer outra que você pretenda vir a estudar, e eu espero que você estude muitas. Vou trazer aqui alguns exemplos para que você perceba no centro das orações, destacado ali em vermelho, o verbo que estará ligando de um lado um sujeito e do outro o predicativo. Primeira oração, muitas pessoas ficaram assustadas, de verdade. O ficaram aí ligando o sujeito, muitas pessoas, e o predicativo assustadas. Segunda oração, muita gente correu aos supermercados. Analise essas duas orações aí e observe, por favor, qual delas indica uma ação e qual delas indica um estado. Um tempinho aí para você pensar. 3, 2, 1. Qual é qual? Isso mesmo, na de cima você tem aí o verbo de ligação, ficaram, e na de baixo você tem o verbo de ação, que é o verbo correu. Percebeu a diferença? Legal, vamos avançar mais um pouco então. Algumas orações que podem servir como exemplos de orações que tenham verbos de ligação. Primeira, eu sou saudável. Segunda, ele está consciente. Terceira, elas permanecem atentas. Quarta, todos nós ficamos preocupados. E quinta, as pessoas conscientes continuarão isoladas. Dê uma olhada em todas essas orações, não são muitas,
e observe a função que o verbo exerce em cada uma delas. A função é a mesma. Ao lado esquerdo estará o sujeito, ao lado direito estará o seu predicativo. E o verbo, então, fará a função de ligar esses dois termos. Algo importante para eu te lembrar aqui é que a gente está falando de análise sintática, por isso eu estou falando de sujeito e de predicativo, não estou falando de substantivo, adjetivo, tá bom? Então estamos falando de termos que compõem a análise sintática da língua. Olhou essas orações? Joia! Vamos seguir então mais um. Agora uma tela para eu te mostrar alguns exemplos que tenham orações com verbos de ação, beleza? Agora a função desses verbos vai ser expressar algo que alguém executou. Observe a primeira, e todas essas orações estão ligadas ao contexto que estamos vivendo aí de contágio, risco de contágio pelo coronavírus no mundo inteiro. A primeira, eu li sobre o assunto. O sujeito é o eu, a ação é a ação de ler. Depois eu trouxe para você a seguinte oração. Ele falou sobre pandemia. É ali a ação de falar e depois ligado ao assunto pandemia. Elas compraram álcool em gel. Você vê aí a ação de comprar. Na quarta oração, todos nós entendemos a gravidade da situação. E por último, as pessoas conscientes cumprirão quarentena. Percebe que os verbos aqui têm um comportamento diferente do que tinham os verbos da oração anterior? Pois é, nas orações anteriores os verbos eram de ligação e nessas orações aqui os verbos todos indicam ação. Qual é a atividade que eu vou deixar para você e vou te cobrar na aula de amanhã? Você vai se divertir bastante, vai aprender bastante e vai fazer algo que será muito útil para as pessoas que estão ao seu redor. Minha proposta para você é produzir um panfleto. Sabe o que é um panfleto? Um cartazinho pequenininho, onde tem ali algumas informações essenciais para o seu leitor? Então, pense aí na possibilidade de fazer um panfleto sobre alertar as pessoas quanto aos riscos do coronavírus, dando a elas sugestões, mostrando a elas alguns estados, etc. É uma situação propícia para você aplicar aquilo que você acabou de rever, no caso, os verbos de ação e os verbos de ligação. Não é à toa, eu também estou em casa, mas não estou em férias, também trabalhei, já fiz o meu panfleto, gostaria que você visse aí como vai ficar o meu. Eu colocaria do lado esquerdo algumas orações, em cima eu colocaria o título e bem do lado direito colocaria uma imagem impactante. Então, o título do meu panfleto seria assim, ó, Juntos venceremos o corona. A primeira oração é, eu sou responsável, não vou sair de casa, usarei álcool em gel e, por último, permanecerei saudável. Observa aí que a primeira e a última contém verbos de ligação e a segunda e a terceira oração contém verbos de ação. Essa é a sua atividade, então, produzir um panfleto que contenha pelo menos 4 orações, pelo menos 2 delas sendo compostas por verbos de ligação e outras 2 compostas por verbos de ação. Mas você acha que o meu panfleto acabou? Acabou não, dá uma olhada aí na imagem. Eu faço a minha parte. E você? Aí, uma imagem impactante. Tcharam! Certo, meus amigos? Essa foi a nossa aula de hoje, primeira aula que teve o objetivo de revisar com você aquilo que são verbos de ação e os que são verbos de ligação. Espero que tenha sido claro. Aproveite, qualquer dúvida, manda aí pra gente que nós